quero que você na sua casa feche os teus olhos, recline tua fronte e vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai de amor, graça, bondade e misericórdia. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és um Deus de bondade, Senhor, de misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque Tu sempre estás conosco, Senhor. Tu és o Deus Emanuel, Senhor. Deus que sempre está presente, Senhor. E eu te glorifico nessa hora, eu exalto o Teu nome nessa hora, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo quanto tens nos feito, Senhor. Por tudo, Senhor, que Tu ainda vais fazer, Senhor, porque nós vemos isso por fé e não por olhar humano, Senhor. E eu quero te agradecer, Senhor, porque grandes coisas fará o Senhor por nós, como disse o salmista, por isso estamos alegres. Em nome de Jesus. Amém. Meu altar encolheu aqui, irmãos. Abra sua Bíblia, você que está em casa comigo, por favor. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, verso de número 20. Graças a Deus. Eu vou usar esse texto como um verso-chave para aquilo que nós vamos estar lançando ao seu coração nessa noite como a boa semente da palavra de Deus. Diz o texto sagrado, Mateus capítulo 28, verso 20. E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, Jesus. Você pode glorificar o Senhor aí na sua casa. Você pode adorar a Deus aí na sua casa. Eu quero falar um pouquinho com você nessa noite. Hoje é o nosso culto de fé aqui na Chama Viva. E eu quero falar com você um pouquinho sobre fé. Eu quero falar um pouquinho com você nessa noite sobre e quando a tempestade vem. O que nós fazemos quando a tempestade ela vem sobre as nossas vidas? Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que Jesus enfrentou com seus discípulos duas tempestades. Eu até poderia dizer quando a tempestade se repete na sua vida. Quando você abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 8 e no Evangelho de Mateus capítulo 14, isso é confirmado no Evangelho de Marcos, no capítulo 4 e no capítulo 6, as duas tempestades que os discípulos enfrentam. Interessante que a primeira tempestade, os discípulos estão com Jesus no barco dormindo. A segunda tempestade, os discípulos estão sozinhos e Jesus vem ao encontro deles andando sobre as águas. Tempestades são ocasiões que nós não temos controle sobre elas. Tempestades, elas são fenômenos naturais que se levantam. Nós mesmos aqui no Rio Grande do Sul, na região norte, uma parte de Santa Catarina, enfrentou na semana passada um ciclone extratropical. Ventos com mais de 100 km por hora. Chuvas, tormentas. E não há nada que o homem possa fazer contra isso. É um fenômeno natural. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Há circunstâncias nas nossas vidas que se levantam contra nós, que nós não temos o que fazer. Mas eu tenho uma notícia da palavra de Deus que conforta o meu e o seu coração. A Bíblia diz em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que o Senhor não permite que nós sejamos provados além da nossa capacidade de suportar a provação. Antes de sorte, o Senhor, Ele abre uma porta de escape, para que nós possamos passar por esse caminho, por essa porta de escape.
O que eu estou querendo dizer para você? Que Deus, Ele conhece os nossos limites. Deus conhece tudo que eu e você, nós podemos suportar de aflições. Aleluias! Então nessa primeira consideração dessa meditação da palavra de Deus essa noite, é interessante nós vermos na primeira cena, na primeira tempestade, a Bíblia nos registra que Jesus, Ele ordena que os seus discípulos o sigam, e entra com eles no barco, e o barco está para atravessar o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, o mar de Genezaré, como você queira chamá-lo. E a Bíblia diz que então Jesus adormece no barco. E parece que o mar, ele vai tragar, ele vai engolir o barco. E os discípulos começam a ficar apavorados. Olha que consideração importante eu quero que você faça nessa meditação. Eles estão com Jesus, mas estão apavorados. Eles não conseguem entender como Jesus podia dormir tranquilamente, sendo que eles estavam sendo assolados pela tempestade. É interessante que um dos discípulos, ele acorda Jesus e pergunta para o Senhor como é que ele podia dormir naquele momento. Jesus pergunta por que eles estavam preocupados, não entendendo esse contexto. Até os repreende, dizendo: homem de pequena fé, até quando estarei convosco? E a Bíblia diz então que ele repreende o mar. E eles ficam ali agora espantados com ele, porque ele tem controle sobre todas as coisas. Eu quero dizer para você nessa noite, se você está enfrentando a tempestade, mas Jesus está no seu barco, e se Ele mandou você entrar, fique tranquilo, Ele está no controle. Ele tem o controle de todas as coisas. Na segunda tempestade parece, passamos, glória a Deus, e agora eles enfrentam outra tempestade, e nessa Jesus não está com eles. Quem sabe um começa a olhar para o outro e dizer: Jesus nos mandou atravessar o mar e nos deixou sozinho. Jesus mandou nós atravessar, e agora nós estamos enfrentando uma tempestade, e nós estamos sós. Ei, meu irmão, a partir do momento que você reconhece Jesus como o Senhor da sua vida, no momento que você reconhece o Senhor Jesus como o autor e consumador da sua fé, fique tranquilo, se Ele mandou você atravessar o mar, se Ele mandou você ir, vá, porque Ele está no controle. Os olhos do Senhor nunca estão desapercebidos, os olhos do Senhor nunca estão longe, para que não possa nos enxergar. O Senhor está no controle, e se for necessário, Ele vem ao nosso encontro, e é isso que Jesus fez naquela tempestade. Jesus mandou eles atravessar, subiu ao monte, estava intercedendo por eles, mas Ele estava no controle, e quando a tempestade se levantou, Jesus foi ao encontro deles, e Jesus mais uma vez repreende o vento, repreende o mar, e a Bíblia diz: quem é este? Os discípulos ficaram tão atônitos, que eles perguntaram: quem é este, que o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o Senhor, como disse o profeta Isaías, que todas as coisas estão no seu domínio. Por isso que quando a tempestade se repete, meu irmão, fica tranquilo, a palavra de Deus diz que é de fé em fé. Oh, glória a Deus. A segunda coisa que eu quero considerar com você, e muitas vezes nós ficamos
nessa tormenta. Mas quando nós estamos sozinhos, pastor, quando nós estamos enfrentando algo só, irmão, nós nunca estamos só. Você precisa colocar uma coisa no seu coração: você não está sozinho. Quando Jesus ele está ali nas considerações da última semana, ele sabe que ele vai enfrentar uma cruz, ele sabe que agora a sua jornada está chegando ao fim, ele só tem mais alguns dias, era a semana crucial, era a semana que ele ia enfrentar aquela cruz, era a semana que ele disse: eu estava ansioso por comer convosco essa última Páscoa. Ele só tinha agora daqui para frente mais 40 dias depois daquela semana, para estar com seus discípulos. Sabe o que ele começa a fazer? A Bíblia diz que ele começa a confortar os seus discípulos. Sabe o que Jesus começa a fazer, meu irmão? Ele começa a acender a chama da esperança. Pastor, eu não estou entendendo, pastor. Sim, ele começou a dizer para eles: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for. Ele estava começando a consolar, ele estava começando a acender uma chama no coração dos seus discípulos, ele estava começando a plantar uma esperança nos seus corações. Olha, eu não vou estar convosco para sempre, eu não vou estar convosco, eu preciso ir, eu preciso preparar lugar para vocês, porque aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. Talvez uns começaram a pensar: nós vamos ficar sozinhos. Aí Jesus vem nesse mesmo capítulo e diz: não, eu não vou deixar vocês sem pai. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sem paternidade, eu não vou deixar vocês sem alguém que vos dê direção, eu não vou deixar vocês sem alguém que vos dê destino, eu não vou deixar vocês sem alguém que mostre o caminho a ser seguido, porque pai é aquele que está no caminho, que está mostrando o caminho, que está ensinando no caminho, que está dando destino, que está dando luz e visão a um porto a ser chegado. Ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar alguém que vai mostrar o caminho, que vai deixar vocês orientados, que vai estar com vocês em toda a jornada. Aleluias! E ele diz: eu vou rogar ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, o Espírito da verdade, que estará convosco para sempre. Você não está sozinho nas suas tempestades. Vocês não estão sozinhos na sua caminhada. Vocês têm o Espírito Santo de Deus. Aleluias. Você tem o Espírito Santo que ensina você, que está fazendo o papel do ataviador, do preparador, do ensinador. Aleluias. Do indicador do caminho. Você não está só nas suas tribulações. Aleluia, você não está só nas suas lutas. O Espírito do Senhor está sobre você. É isso que Jesus está ensinando para nós, dizendo: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus, na primeira tempestade, meus irmãos, quando ele entra no barco, no capítulo 8, versículo 23 de Mateus, ele está dizendo: a minha presença é garantia que você vai ultrapassar, que você vai passar, que você vai chegar do outro lado, você vai enfrentar essa tempestade. Aleluias. Eu quero dizer para você, meu irmão, você vai passar essa tempestade, porque a presença de Jesus é a garantia disso. Na segunda tempestade, os discípulos recebem a ordem de Jesus em Mateus capítulo 14, versículo 22, dizendo para eles embarcarem e passar adiante para o outro lado, enquanto Jesus subiu no monte, no versículo 23, a fim de orar. Mas lá de cima, ei meu irmão, coloque uma coisa no seu coração: lá do seu trono de glória,
Jesus está no controle. Se você estiver passando pelas suas lutas, se você estiver passando pelas tribulações, e pastor, mas se eu pecar também, pastor? João vai em sua epístola, na primeira epístola, no capítulo 1 e 2, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tende junto ao Pai um advogado fiel, que intercede por nós. Aleluias. Ele está lá no seu trono de glória, porque Ele venceu e assentou-se, está escrito no livro de Apocalipse. Aleluia. Ao vencedor dar-lhe-ei o direito de assentar-se em meu trono, como eu venci e assentei-me com meu Pai em seu trono. E lá Ele está ao lado, intercedendo por você. Nada passa desapercebido. Ele está lá rogando ao Pai. Aleluia. Eu tenho certeza que nas suas tribulações, nas suas provas, Deus está dizendo: ei filho, suporta mais um pouquinho, eu já vou aliviar a carga. Aguenta a privação, eu já vou aliviar a carga. Aguenta o sofrimento, eu já vou aliviar a carga. Eu não vou permitir que você seja afligido além da sua capacidade de aguentar. Ei, meu irmão, está na prova, está na tempestade, aguenta mais um pouquinho. Aleluia. O Senhor está na intercessão por você. O Senhor está na intercessão por mim. Pastor, mas e o medo? Pastor, e a falta de fé? Verdade, irmãos, tem circunstância na nossa vida que parece que o medo vai tomar conta de nós. O medo é a incerteza daquilo que nós não vemos. O medo é congelante. O medo é a incapacidade de tomarmos decisões do desconhecido. É isso que o medo faz conosco. Ele nos paralisa. É o contrário da fé. Na carta aos Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a convicção daquilo que nós não vemos. Olha que coisas antagônicas, irmãos, você que está aqui comigo na transmissão. Que coisa antagônica é o medo e a fé. Enquanto que o medo é a incerteza do desconhecido, a fé é a certeza do que não conhecemos. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas a convicção daquelas que nós esperamos. Enquanto que o medo é paralisante, a fé é estimulante. E eu rogo a Deus nessa noite que você tenha fé. Mas pastor, o que pode alimentar a minha fé? Só a palavra de Deus. A palavra de Deus pode alimentar a sua fé. A palavra de Deus pode ser um up na sua fé. A palavra de Deus pode ser o dínamo da sua fé. Aquilo que coloca você em frente e enfrentar o desconhecido no Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus. Você sabe o que os aviões fazem quando eles enfrentam uma grande tempestade? Eles recebem autorização do controle aéreo, para que eles possam subir além das nuvens. Eles não sabem o que vão enfrentar, mas eles sabem que além da nuvem, há um sol que brilha. Às vezes nós estamos em tempestade que nós não conseguimos enxergar nada, mas pela fé, você pode enfrentá-la, porque você sabe que depois da tempestade, tem um sol brilhando, tem um porto seguro da salvação. Aleluias. Só o que você precisa é de um farol. Oh, aleluias. No Evangelho de João, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem andar em mim nunca andará em trevas. Você só precisa do farol chamado Jesus na sua vida, para iluminar a direção que você deve ir, meu irmão. E com Jesus você pode vencer o medo. Olha o que Jesus diz para os discípulos em Mateus capítulo 8, versículo 26. Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé?
O que Jesus está dizendo para ele? Vocês já andaram comigo, você sabe como é que funciona o negócio. Vocês já estiveram comigo em situações em que eu falei para as pessoas, eu estou aqui parafraseando o texto, porque isso era visível e latente aos discípulos, porque eles viam isso durante o ministério de Jesus. O que Jesus falava para as pessoas? Ei, meu irmão, vá em paz, a tua fé te salvou. Tinha situações tão poderosas que Jesus não colocava a mão sobre as pessoas. Jesus não ordenava, Jesus não orava, Jesus só falava: ei, vá em paz, a tua fé te salvou. Outras pessoas Jesus falava: vá em paz, a tua fé te curou. Aleluia! Oh, glória a Deus! Certa vez Jesus tem um encontro com um homem que manda uma mensagem para ele e diz: Senhor, ele era um centurião romano, ele não era nem judeu, ele não era nem israelita, ele não professava a fé israelita, e ele diz para Jesus no encontro com Jesus, dizendo: Senhor, libera uma palavra, e o meu servo na minha casa vai ficar curado. Ele entendia o poder da palavra. Irmãos, são poucas as circunstâncias nos evangelhos de pessoas que conseguem surpreender Jesus. Jesus é surpreendido por esse homem, a ponto que ele olha para os seus 12 que estão andando com ele, que estão compartilhando do ministério com ele, que viram coisas fantásticas, que a Bíblia diz em João que se fossem escritos ou redigidos ou narrados todos os milagres que Jesus operou no seu ministério, faltariam livros para registrar. E os discípulos viram esses milagres todos. Mas Jesus vira-se, Josué, para os discípulos e diz: nem em toda Israel eu vi uma fé desse tamanho. Sabe o que Jesus faz? Jesus não ora. Vai em paz, disse Jesus, o teu servo já está são. Aleluia. Eu quero convidar você, irmão, nessa noite, você, meu irmão, amigo, que está me assistindo, quem sabe pela primeira vez, eu quero dizer para você: deixa a palavra de Jesus entrar no seu coração, porque essa palavra é poderosa, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 10, ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então deixa a fé ser gerada na sua vida através dessa palavra. E eu sei que você pela fé pode enfrentar as tuas tempestades, e em o nome do Senhor Jesus, não seja tímido como foi os discípulos. Você já tem a palavra de Jesus para enfrentar a sua tempestade. Se você pegar a sua Bíblia no capítulo de número 14, versículo 26, diz assim: e ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e todos foram tomados de medo na segunda tempestade. O medo os paralisou, mas a palavra de Jesus os tranquilizou. Opa! O que Jesus fala? Sou eu! Glória a Deus! Eu tenho uma palavra de Jesus para você nessa noite. Ele está dizendo, em meio a todas essas vozes que temos ouvido nesses dias, em meio a todas essas vozes que estão berrando aos nossos ouvidos nesses dias, Jesus está dizendo: não temas, sou eu! Pare de ouvir o vento e ouça Jesus falando para você nessa noite: sou eu! Aleluia! E para lá, sim, eu sei, irmão, que muitas circunstâncias de incertezas, de não conseguirmos enxergar um futuro distante, porque as nuvens são densas, a tempestade se levanta, o vento sopra, mas há uma voz nítida para aqueles que são filhos, dizendo: não temas, sou eu. Aleluia.
Pare de ouvir as vozes. Pare de ouvir o vento. Aleluias. E ouça o Senhor falando com você nessa noite. É um culto de fé. Aleluia. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença do Senhor aqui. Eu não sei o que você precisa de Jesus nessa noite. Eu não sei o que você está ansioso. Eu não sei o que tem transformado você nesse tempo. O que tem feito o seu coração ardentemente se preocupar. Mas eu sei de uma coisa: se você deixar a voz de Jesus. Eu entro no último ponto para encerrar essa palavra. Talvez você esteja dizendo: por que eu estou passando por isso, pastor? Por que nós estamos passando essa pandemia, pastor? Por que o Senhor não acaba com o coronavírus de uma vez? Ei, irmão, o meu Jesus, Ele é um especialista em se apresentar no meio das nossas tempestades. Eu tenho convicção que depois que tudo isso passar, muitas pessoas vão ser acendidas na sua fé, outras vão ser mortas na sua fé. Porque elas nunca tiveram um relacionamento com Deus íntimo e verdadeiro. Que é isso, pastor? O senhor vai ser o profeta do caos? Não, irmãos, eu sou o profeta da palavra de Deus. Muitas pessoas vão morrer espiritualmente nessa pandemia. Como assim, pastor? Sim, porque elas nunca tiveram um relacionamento verdadeiro com Deus. Elas tinham um relacionamento de troca com Deus. Eu vim à igreja para fazer troca com Deus. Agora o verdadeiro filho, irmão, mesmo que ele esteja distante da casa, ele nunca esquece do pai. O verdadeiro filho pode estar em terra distante, ele pode estar passando por aflições, ele pode estar passando por lutas, ele pode estar passando por adversidades, mas a voz do pai sempre está nos seus ouvidos. Muitas pessoas vão ter encontros com Deus nessa pandemia. E pessoas que não estavam assentadas nesses bancos antes da pandemia. Muitas pessoas estão fechando o seu coração para Deus, mas tem muitas pessoas que estão abrindo o seu coração para Deus nesse tempo. Não se espante, meu irmão, quando você voltar aqui para a igreja e você perguntar: mas cadê fulano? Fulano perdeu a fé. Mas você vai olhar para o lado e vai dizer assim: mas quem é esse? E alguém vai dizer: esse ganhou a fé. Haviam 12 no barco, irmão. Mas só um teve coragem de botar o pé para fora e enfrentar a tempestade. Só um teve a coragem de colocar o pé para fora e ir atrás da voz de Jesus. Você tem duas opções. Sabe por que foi um ato de fé de Pedro enfrentar a tempestade? Porque ele não estava vendo Jesus. Ele estava vendo um vulto. Ele não tinha certeza visível que era Jesus. Ele só tinha uma voz dizendo: sou eu. E eu me lembro de João 10, quando Jesus diz assim: eu sou o bom pastor.